Para todos os escritos de Ellen White, existe uma explicação adventista, tá? Eles vão utilizar qualquer argumento filosófico, vai dizer que é comprovado pela ciência, pela arqueologia e pela Bíblia, tá? Não pense que eles vão aceitar erros ou falácias mentirosas da falsa profetisa que eles têm. Eles, pelo contrário, vão encontrar qualquer artifício no mundo para defender o que essa mulher falou. Por quê? Se eles rejeitarem qualquer coisa que ela disse, logo há outras bases doutrinárias que ela também postulou, vai entrar em xeque, vai entrar em contradição. E eles jamais querem fazer isso porque eles não estão para defender a doutrina apostólica, eles estão lá para defender o que o Ellen White falou. O que Ellen White falou da Bíblia, o que as visões da Ellen White, as profecias e mais um monte de coisa diz em relação à Bíblia. Então eles vão fazer tudo isso, vão fazer um bolo, um emaranhado de postulados para poder justificar cada mensagem que ela trouxe. Entenda que Ellen White formulou as doutrinas da igreja adventista. Antes não existia essa igreja. Depois do movimento em que houve a marca da volta de Cristo em 1844, e obviamente ele não voltou, após isso surgiu de fato o movimento adventista, mas a própria Ellen White e outros que fundaram a igreja adventista já estavam envolvidos nesse movimento da volta, da marcação da volta do Senhor, para vocês verem que o negócio já começou errado, né? O negócio já começou com um pecado, porque aceitaram uma suposta data da volta de Cristo através de supostos estudos do livro de Daniel e Apocalipse, né? A Bíblia deixa claramente, adverte que nós não devemos marcar a data da volta de Cristo, porque apenas ao Pai diz respeito. Só que eles não obedecem e não obedeceram como sempre, né? Além de também esses ensinos ser trago por uma mulher, né? E conforme o apóstolo Paulo fala, é proibido que a mulher ensine, porque a ela não foi dada essa função. Então a mulher postular doutrinas de uma igreja é um erro duplamente, não só pelas falsas heresias, pelas falsas doutrinas delas e profecias e visões e tudo mais, e também pelo fato dela ser uma mulher e não ser qualificada para trazer essas instruções para a igreja. Então, se aceita uma doutrina de uma profetisa do século XIX, você também fica passível de aceitar uma doutrina traga por qualquer profecia numa dessas igrejas de hoje. Então, se a pessoa for utilizada ali, for usada, né? Ela vai alegar que foi usada por Deus maravilhosamente, mostrou com sinais, você vai ter que aceitar aquela doutrina que aquela pessoa está trazendo, porque diz que é um dom e foi revelado pelo Espírito Santo. E essa pessoa pode postular novas doutrinas, além do que nós já conhecemos dentro da doutrina apostólica. E eis aí o perigo. E o Senhor já havia advertido, os apóstolos advertiram para que nós não acatemos nenhum evangelho que seja estranho ao que já foi estabelecido nas bases da igreja. Então cabe você ir lá e ler as cartas do apóstolo Paulo, a formação da igreja e tudo que era feito e que era pregado. O que sai daquilo é estranho, tá? Nada pode ser acrescido à palavra de Deus, assim como eles dizem que os mandamentos não são mudados, e não serão, só que nós não somos obrigados a cumprir mandamento, porque nós estamos sob um novo pacto, nós estamos sob uma nova gestão, a gestão da graça, nós não estamos sob dispensação da lei. Aquelas leis, aquele cerimonial, o templo e tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento eram sombras do que viriam a acontecer na plenitude e da revelação agora da graça. Então nós estamos sobre esse novo concerto. Nós estamos sobre um concerto maior e melhor, o qual o próprio Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele abriu esse caminho direto a Deus. Nós não precisamos mais de sacerdotes nem intermediadores. Nós somos hoje
nós somos os próprios sacerdotes em relação a Cristo. Para nós chegarmos a Deus, a ponte que nos liga é somente Jesus. É Cristo que fez justiça para que nós possamos adentrar diante de Deus justificados e através da fé, não por obras. Então é um erro o cristão querer seguir o que fala e o que foi feito para o povo judeu. Tanto ele não consegue fazer, como as adaptações que ele faz continua sendo uma perversão, porque o próprio sábado foi dado ao povo judeu como uma lei cerimonial e existia punição para quem não cumprisse sábado, que era a pena de morte por apedrejamento. Se eles querem trazer o sábado de volta, que também tragam a pena. Então, quando um adventista não cumprir o sábado, como vários não cumprem, por que eles não apedrejam? Né? Já que você quer seguir toda a lei. A palavra de Deus traz também que se você cumprir o mandamento, você quer cumprir as leis, você deve cumprir todos eles, porque aquele que você não cumpre, você fica responsabilizado pela quebra de todos os outros. Então você é maldito por isso. Isso é outra prova de que ninguém pode e jamais conseguiu cumprir os mandamentos. Somente o próprio Cristo, que como judeu, seguindo na religião cristã, cumpriu os mandamentos, mas não de uma forma legalista. Cumpriu aquilo porque somente ele foi capaz de fazer. O próprio Cristo aboliu para nós. Ele aboliu para nós que estamos debaixo da graça toda essa lei dada àquela dispensação judaica. Então, o cristão não é obrigado a viver submetido sob ordenanças de alimentações, como traz o adventismo, de guardas de dias, de luas, de festas, de templos e de outras coisas mais realizadas no Antigo Testamento. É muito simples isso. Você não deve estar dando brecha para ser doutrinado por sabatistas que eles vão fazer uma lavagem cerebral em você, utilizando argumentos falsos, utilizando argumentos, às vezes até bíblicos, mas com argumentações falsas, para iludir você. Iludir você e chegar numa conclusão desonesta. Eles vão pegar os versículos isolados e vai chegar a uma conclusão a qual eles querem. E eles são muito preparados porque eles produzem livros de como levar você àquele entendimento que eles querem, aqueles entendimentos que eles querem chegar. Por isso existe um livro lá entre eles que eles estudam fielmente de como captar pessoas de outras denominações, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, seja qual for. Eles não consideram você um salvo, eles não respeitam você por sua fé. Aquela historinha de irmão, de isso, aquilo, outro, é simplesmente para chegar-se a você e em seguida eles trazerem uma bela mensagem, cânticos, amizade, depois eles introduzem na sua mente Ellen White. E nunca mais você consegue sair se não for pela misericórdia de Deus, né? No fim das contas, você acaba abrindo a boca e chamando o sábado de selo de Deus. Você tira o Espírito Santo como o selo e o penhor, o selo de Deus, e coloca o sábado, que é como eles falam em qualquer vídeo que você abrir na internet. Então, tenha muito cuidado com a aproximação com o adventista quando eles querem conversar com você aspectos doutrinários.